Escritos de Educação, Pierre Bourdieu. Capítulo 3. O Capital Social. Notas provisórias. A noção de capital social impôs-se como o único meio de designar o fundamento de efeitos sociais que, mesmo sendo claramente compreendidos no nível dos agentes singulares, em que se situa inevitavelmente a pesquisa estatística, não são redutíveis ao conjunto das propriedades individuais possuídas por um agente determinado. Tais efeitos, em que a sociologia espontânea reconhece de bom grado a ação das relações, são particularmente visíveis em todos os casos em que diferentes indivíduos obtêm um rendimento muito desigual de um capital econômico ou cultural, mais ou menos equivalente, segundo o grau em que eles podem mobilizar, por procuração, o capital de um grupo, família, antigos alunos de escolas, de elite, clube seleto, nobreza, etc., mais ou menos constituído como tal e mais ou menos provido de capital. O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de interreconhecimento, ou, em outros termos, a vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns, passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos, mas também são unidos por ligações permanentes e úteis. Essas ligações são irredutíveis às relações objetivas de proximidade no espaço físico, geográfico, ou no espaço econômico e social, porque são fundadas em trocas inseparavelmente materiais e simbólicas, cuja instauração e perpetuação supõem o reconhecimento dessa proximidade. O volume do capital social que um agente individual possui depende então da extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume do capital, econômico, cultural ou simbólico, que é posse exclusiva de cada um daqueles a quem está ligado. Isso significa que, embora seja relativamente irredutível ao capital econômico e cultural possuído por um agente determinado, ou mesmo pelo conjunto de agentes a quem está ligado, como bem se vê no caso do novo rico, o capital social não é jamais completamente independente deles pelo fato de que as trocas que instituem o interreconhecimento supõem o reconhecimento de um mínimo de homogeneidade objetiva e de que ele exerce um efeito multiplicador sobre o capital possuído com exclusividade. Os lucros que o pertencimento a um grupo proporciona estão na base da solidariedade que os torna possível, o que não significa que eles sejam conscientemente perseguidos como tais, mesmo no caso dos grupos que, como os clubes seletos, são expressamente arranjados com vistas a construir o capital social e obter assim o pleno benefício do efeito multiplicador, implicado pela concentração e assegurar os lucros proporcionados pelo pertencimento, lucros materiais como todas as espécies de serviços assegurados por relações úteis e lucros simbólicos, tais como aqueles que estão associados à participação num grupo raro e prestigioso. A existência de uma rede de relações não é um dado natural, nem mesmo um dado social, constituído de uma vez por todas e para sempre por um ato social de instituição, representado, no caso do grupo familiar, pela definição genealógica das relações de parentesco que é característica de uma formação social. Mas o produto do trabalho de instauração e de manutenção que é necessário para produzir e reproduzir relações duráveis
e úteis, aptas a proporcionar lucros materiais ou simbólicos. Em outras palavras, a rede de ligações é o produto de estratégias de investimento social consciente ou inconscientemente orientadas para a instituição ou a reprodução de relações sociais diretamente utilizáveis a curto ou longo prazo, isso é, orientadas para a transformação de relações contingentes, como as relações de vizinhança, de trabalho ou mesmo de parentesco em relações, ao mesmo tempo, necessárias e eletivas, que implicam obrigações duráveis subjetivamente sentidas. Sentimentos de reconhecimento, de respeito, de amizade, etc. Ou institucionalmente garantidas direitos. E isso graças à alquimia da troca, de palavras, de presentes, de mulheres, etc. Como comunicação que supõe e produz o conhecimento e o reconhecimento mútuos. A troca transforma as coisas trocadas em signos de reconhecimento e, mediante o reconhecimento mútuo e o reconhecimento da inclusão no grupo que ela implica, produz o grupo e determina, ao mesmo tempo, os seus limites, isso é, os limites além dos quais a troca constitutiva, comércio, comensalidade, casamento, não pode ocorrer. Cada membro do grupo encontra-se, assim, instituído como guardião dos limites do grupo, pelo fato de que a definição de critérios de entrada no grupo está em jogo em cada nova inclusão. Um novo membro poderia modificar o grupo mudando os limites da troca legítima por uma forma qualquer de casamento desigual. É por isso que a reprodução do capital social é tributária, por um lado, de todas as instituições que visam a favorecer as trocas legítimas e a excluir as trocas ilegítimas, produzindo ocasiões, ralis, cruzeiros, caçadas, saraus, recepções, etc. Lugares, bairros chiques, escolas seletas, clubes, etc., ou práticas, esportes chiques, jogos de sociedade, cerimônias culturais, etc., que reúnem de maneira aparentemente fortuita indivíduos tão homogêneos quanto possível, sob todos os aspectos pertinentes do ponto de vista da existência e da persistência do grupo. Por outro lado, a reprodução do capital social também é tributária do trabalho de sociabilidade, série contínua de trocas onde se afirma e se reafirma incessantemente o reconhecimento e que supõe, além de uma competência específica, conhecimento das relações genealógicas e de ligações reais e a arte de utilizá-las, etc., e de uma disposição adquirida para obter e manter uma competência, um dispêndio constante de tempo e esforço, que tem seu equivalente em capital econômico, e também, muito frequentemente, de capital econômico. O rendimento desse trabalho de acumulação e manutenção do capital social é tanto maior quanto mais importante for esse capital, sendo que o limite é representado pelos detentores de um capital social herdado, simbolizado por um sobrenome importante que não tem que relacionar-se com todos os seus conhecidos, que são conhecidos por mais pessoas do que as que conhecem e que, sendo procurados por seu capital social e tendo valor, porque conhecidos, eu conheci bem, estão em condições de transformar todas as relações circunstanciais em ligações duráveis. Enquanto não houver instituições que permitam concentrar nas mãos de um agente singular a totalidade do capital social que funda a existência do grupo, família, nação, mas também associação ou partido, e delegá-lo para exercer, graças a esse capital coletivamente possuído, um poder sem relação com a sua contribuição pessoal, cada agente deve participar do capital coletivo, simbolizado pelo nome da família ou da linhagem, mas na proporção direta de sua contribuição, isso é, na medida em que suas ações, suas palavras e sua pessoa honrarem o grupo. Inversamente, enquanto a
delegação institucionalizada, que é acompanhada de uma definição explícita das responsabilidades, tende a limitar as consequências de falhas individuais, e delegação difusa, correlata do pertencimento, impõe consequentemente a todos os membros do grupo, sem distinção, a caução do capital coletivamente possuído, sem colocá-los a salvo do descrédito que pode ser acarretado pela conduta de qualquer um deles, o que explica que os grandes devam, nesse caso, empenhar-se em defender a honra coletiva da honra dos membros mais desprovidos do seu grupo. Certamente é o mesmo princípio que produz o grupo instituído, com vistas à concentração do capital e à concorrência, no interior desse grupo, pela apropriação do capital social produzido por esta concentração. Para circunscrever a concorrência interna em limites, além dos quais ela comprometeria a acumulação do capital que funda o grupo, os grupos devem regular a distribuição entre seus membros do direito de se instituir como delegado do grupo, mandatário, plenipotenciário, representante, porta-voz, de engajar o capital social de todo o grupo. Assim, os grupos instituídos delegam seu capital social a todos os seus membros, mas em graus muito desiguais, do simples leigo ao papa ou do militante de base ao secretário-geral, podendo todo o capital coletivo ser individualizado num agente singular que o concentra e que, embora tenha todo o seu poder oriundo do grupo, pode exercer sobre o grupo e, em certa medida, contra o grupo, o poder que o grupo lhe permite concentrar. Os mecanismos de delegação e de representação, no duplo sentido do teatro e do direito, que se impõem, sem dúvida, tanto mais rigorosamente quanto mais numeroso for o grupo, como uma das condições da concentração do capital social, entre outras razões porque permitem a numerosos agentes diversos e dispersos agir como um único homem e ultrapassar os efeitos da finitude que os liga, através de seu corpo, a um lugar e a um tempo. Contém, assim, o princípio de um desvio do capital que eles fazem existir. Capítulo 4. Os 3 estados do capital cultural. A noção de capital cultural impõe-se, primeiramente, como uma hipótese indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de crianças provenientes das diferentes classes sociais, relacionando o sucesso escolar, ou seja, os benefícios específicos que as crianças das diferentes classes e frações de classe podem obter no mercado escolar, a distribuição do capital cultural entre as classes e frações de classe. Este ponto de partida implica em uma ruptura com os pressupostos inerentes tanto à visão comum que considera o sucesso ou fracasso escolar como efeito das aptidões naturais, quanto às teorias do capital humano. Os economistas têm o mérito aparente de colocar explicitamente a questão da relação entre as taxas de lucro asseguradas pelo investimento educativo e pelo investimento econômico e de sua evolução. Entretanto, além de sua medida do rendimento do investimento escolar só levar em conta os investimentos e os benefícios monetários ou diretamente conversíveis em dinheiro, como as despesas decorrentes dos estudos e o equivalente em dinheiro do tempo dedicado ao estudo, eles também não podem dar conta da parte relativa que os diferentes agentes ou as diferentes classes concedem ao investimento econômico e ao investimento cultural, por não considerarem sistematicamente a estrutura das chances diferenciais de lucro que lhes são destinadas pelos diferentes mercados, em função do volume e da estrutura de seu patrimônio. Além disso, deixando de colocar as estratégias de investimento escolar num conjunto das estratégias educativas e no sistema de estratégias de reprodução, sujeitam-se a deixar escapar,
por um paradoxo necessário, o mais oculto e determinante socialmente dos investimentos educativos, a saber, a transmissão doméstica do capital cultural. Suas interrogações sobre a relação entre a aptidão para os estudos e o investimento nos estudos provam que eles ignoram que a aptidão ou o dom são também produtos de um investimento em tempo e em capital cultural. Compreende-se, então, que em se tratando de avaliar os benefícios do investimento escolar, só lhes resta se interrogar sobre a rentabilidade das despesas com educação para a sociedade em seu conjunto, ou sobre a contribuição que a educação traz à produtividade nacional. Essa definição, tipicamente funcionalista das funções da educação, que ignora a contribuição que o sistema de ensino traz à reprodução da estrutura social, sancionando a transmissão hereditária do capital cultural, encontra-se, de fato, implicada desde a origem numa definição do capital humano, que, apesar de suas conotações humanistas, não escapa ao economicismo e ignora, entre outras coisas, que o rendimento escolar da ação escolar depende do capital cultural previamente investido pela família e que o rendimento econômico e social do certificado escolar depende do capital social, também herdado, que pode ser colocado a seu serviço. O capital cultural pode existir sob 3 formas: no estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo; no estado objetivado, sob a forma de bens culturais, quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que constituem indícios ou a realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, etc. E, enfim, no estado institucionalizado, forma de objetivação, que é preciso colocar à parte, porque, como se observa em relação ao certificado escolar, ela confere ao capital cultural, de que é, supostamente, a garantia, propriedades inteiramente originais. O estado incorporado. A maior parte das propriedades do capital cultural pode inferir-se do fato de que, em seu estado fundamental, está ligado ao corpo e pressupõe sua incorporação. A acumulação de capital cultural exige uma incorporação que, enquanto pressupõe um trabalho de inculcação e de assimilação, custa tempo que deve ser investido pessoalmente pelo investidor, tal como o bronzeamento. Essa incorporação não pode efetuar-se por procuração. Sendo pessoal, o trabalho de aquisição é um trabalho do sujeito sobre si mesmo. Fala-se em cultivar-se. O capital cultural é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte, integrante da pessoa, um hábitus. Aquele que o possui pagou com sua própria pessoa e com aquilo que tem de mais pessoal, seu tempo. Esse capital pessoal não pode ser transmitido instantaneamente, diferentemente do dinheiro, do título de propriedade ou mesmo do título de nobreza, por doação ou transmissão hereditária, por compra ou troca. Pode ser adquirido no essencial, de maneira totalmente dissimulada e inconsciente, e permanece marcado por suas condições primitivas de aquisição. Não pode ser acumulado para além das capacidades de apropriação de um agente singular. Depaupera e morre com seu portador, com suas capacidades biológicas, sua memória, etc. Pelo fato de estar ligado de múltiplas formas à pessoa em sua singularidade biológica e ser objeto de uma transmissão hereditária que é sempre altamente dissimulada e até mesmo invisível, ele constitui um desafio para todos aqueles que lhe aplicam a velha e inextirpável distinção dos juristas gregos entre as propriedades herdadas e as propriedades adquiridas, isso é, acrescentadas pelo próprio indivíduo ao seu patrimônio hereditário, de forma que consegue acumular os prestígios da propriedade inata
e os méritos da aquisição. Por consequência, ele apresenta um grau de dissimulação mais elevado do que o capital econômico, e por esse fato está mais predisposto a funcionar como capital simbólico, ou seja, desconhecido e reconhecido, exercendo um efeito de desconhecimento, por exemplo, no mercado matrimonial ou no mercado de bens culturais, onde o capital econômico não é plenamente reconhecido. A economia das grandes coleções de pintura ou das grandes fundações culturais, assim como a economia da assistência, da generosidade e dos donativos, repousam sobre a propriedade do capital cultural, das quais os economistas não conseguem dar conta. Com efeito, o economicismo deixa de escapar, por definição, a alquimia propriamente social, pela qual o capital econômico se transforma em capital simbólico, capital denegado ou, mais exatamente, não reconhecido. Ela ignora, paradoxalmente, a lógica propriamente simbólica da distinção que assegura, por acréscimo, benefícios materiais e simbólicos aos detentores de um forte capital cultural que retira de sua posição na estrutura da distribuição do capital cultural um valor de raridade. Este valor de raridade tem por princípio, em última análise, o fato de que nem todos os agentes têm meios econômicos e culturais para prolongar os estudos dos filhos, além do mínimo necessário à reprodução da força de trabalho menos valorizada em um dado momento histórico. Mas é, sem dúvida, na própria lógica da transmissão do capital cultural que reside o princípio mais poderoso da eficácia ideológica dessa espécie de capital. Sabe-se, por um lado, que a apropriação do capital cultural, objetivado, portanto, o tempo necessário para realizá-la, depende principalmente do capital cultural incorporado pelo conjunto da família, por intermédio, entre outras coisas, do efeito Arrow generalizado e de todas as formas de transmissão implícita. Sabe-se, por outro lado, que a acumulação inicial do capital cultural, condição da acumulação rápida e fácil de toda espécie de capital cultural útil, só começa desde a origem, sem atraso, sem perda de tempo, pelos membros das famílias dotadas de um forte capital cultural. Nesse caso, o tempo de acumulação engloba a totalidade do tempo de socialização. Segue-se que a transmissão do capital cultural é, sem dúvida, a forma mais dissimulada da transmissão hereditária do capital. Por isso, no sistema das estratégias de reprodução, recebe um peso tanto maior quanto mais as formas diretas e visíveis de transmissão tendem a ser mais fortemente censuradas e controladas. Vê-se imediatamente que é por intermédio do tempo necessário à aquisição que se estabelece a ligação entre o capital econômico e o capital cultural. Com efeito, as diferenças no capital cultural possuído pela família implicam em diferenças, primeiramente, na precocidade do início do empreendimento de transmissão e de acumulação, tendo por limite a plena utilização da totalidade do tempo biologicamente disponível, ficando o tempo livre máximo a serviço do capital cultural máximo. E depois, na capacidade assim definida para satisfazer as exigências propriamente culturais de um empreendimento de aquisição prolongada. Além disso, e correlativamente, o tempo durante o qual determinado indivíduo pode prolongar seu empreendimento de aquisição depende do tempo livre que sua família pode lhe assegurar, ou seja, do tempo liberado da necessidade econômica, que é a condição da acumulação inicial, tempo que pode ser avaliado como um tempo em que se deixa de ganhar. O estado objetivado. O capital cultural, no estado objetivado, detém um certo número de propriedades que se definem apenas em sua relação com o capital cultural em sua forma incorporada. O capital cultural objetivado, em suportes materiais, tais como escritos, pinturas, monumentos, etc., é transmissível em sua materialidade.
Uma coleção de quadros, por exemplo, transmite-se tão bem, se não melhor, porque num grau de eufemização superior, quanto o capital econômico. Mas o que é transmissível é a propriedade jurídica e não, ou não necessariamente, o que constitui a condição da apropriação específica, isso é, a possessão dos instrumentos que permitem desfrutar de um quadro ou utilizar uma máquina e que, limitando-se a ser capital incorporado, são submetidos às mesmas leis de transmissão. Assim, os bens culturais podem ser objeto de uma apropriação material que pressupõe o capital econômico e de uma apropriação simbólica que pressupõe o capital cultural. Por consequência, o proprietário dos instrumentos de produção deve encontrar meios para se apropriar ou do capital incorporado, que é a condição da apropriação específica, ou dos serviços dos detentores desse capital. Para possuir máquinas, basta ter capital econômico. Para se apropriar delas e utilizá-las de acordo com a sua destinação específica, definida pelo capital científico e tecnológico que se encontra incorporado nelas, é preciso dispor pessoalmente ou por procuração de capital incorporado. Esse é, sem dúvida, o fundamento do status ambíguo dos quadros, se acentuamos o fato de que não são os possuidores, no sentido estritamente econômico, dos instrumentos de produção que utilizam e que só tiram proveito de seu capital cultural, vendendo os serviços e os produtos que esse capital torna possível. Colocamos-los do lado dos dominados. Se insistimos no fato de que tiram seus benefícios da utilização de uma forma particular de capital, colocamos-los do lado dos dominantes. Tudo parece indicar que, na medida em que cresce o capital cultural incorporado nos instrumentos de produção, e pela mesma razão, o tempo de incorporação necessário para adquirir os meios que permitem sua apropriação, ou seja, para obedecer à sua intenção objetiva, sua destinação, sua função, a força coletiva dos detentores do capital cultural tenderia a crescer se os detentores da espécie dominante de capital não estivessem em condições de pôr em concorrência os detentores de capital cultural, aliás, inclinados à concorrência pelas próprias condições de sua seleção e formação, e, em particular, pela lógica da competição escolar e do concurso. O capital cultural, no estado objetivado, apresenta-se com todas as aparências de um universo autônomo e coerente que, apesar de ser o produto da ação histórica, tem suas próprias leis, transcendentes às vontades individuais, e que, como bem mostra o exemplo da língua, permanece irredutível. Por isso mesmo, aquilo que cada agente, ou mesmo o conjunto dos agentes, pode se apropriar, ou seja, ao capital cultural incorporado. É preciso não esquecer, todavia, que ele só existe e subsiste como capital ativo e atuante, de forma material e simbólica, na condição de ser apropriado pelos agentes e utilizado como arma e objeto das lutas que se travam nos campos da produção cultural, campo artístico, científico, etc., e para além desses, no campo das classes sociais, onde os agentes obtêm benefícios proporcionais ao domínio que possuem desse capital objetivado, portanto, na medida de seu capital incorporado. O Estado institucionalizado. A objetivação do capital cultural sobre a forma do diploma é um dos modos de neutralizar certas propriedades devidas ao fato de que, estando incorporado, ele tem os mesmos limites biológicos de seu suporte. Com o diploma, essa certidão de competência cultural que confere ao seu portador um valor convencional, constante e juridicamente garantido no que diz respeito à cultura, a alquimia social produz uma forma de capital cultural
que tem uma autonomia relativa em relação ao seu portador, e até mesmo em relação ao capital cultural que ele possui, efetivamente, em um dado momento histórico. Ela institui o capital cultural pela magia coletiva da mesma forma que, segundo Merleau-Ponty, os vivos instituem seus mortos através dos ritos do luto. Basta pensar no concurso que, a partir do contínuo das diferenças infinitesimais entre as performances, produz descontinuidades duráveis e brutais, do todo ou nada, como aquela que separa o último aprovado do primeiro reprovado, e institui uma diferença de essência entre a competência estatutariamente reconhecida e garantida e o simples capital cultural, constantemente intimado a demonstrar seu valor. Vê-se claramente, nesse caso, a magia performática do poder de instituir, poder de fazer ver e de fazer crer, ou, numa só palavra, de fazer reconhecer. Não existe fronteira que não seja mágica, isso é, imposta e mantida, às vezes com risco de vida, pela crença coletiva. Verdade, aquém dos Pirineus, erro além. É a mesma Diocrísis originária que institui o grupo como realidade, ou, ao mesmo tempo, constante, ou seja, transcendente aos indivíduos, homogênea e diferente, pela instituição arbitrária e desconhecida como tal, de uma fronteira jurídica e que institui os valores últimos do grupo, aqueles que têm por princípio a crença do grupo em seu próprio valor e que se definem na oposição aos outros grupos. Ao conferir ao capital cultural possuído por determinado agente um reconhecimento institucional, o certificado escolar permite, além disso, a comparação entre os diplomados e até mesmo sua permuta, substituindo-os uns pelos outros na sucessão. Permite também estabelecer taxas de convertibilidade entre o capital cultural e o capital econômico, garantindo o valor em dinheiro de determinado capital escolar, produto da conversão de capital econômico em capital cultural. Ele estabelece o valor no plano do capital cultural do detentor de determinado diploma em relação aos outros detentores de diplomas e, inseparavelmente, o valor em dinheiro pelo qual pode ser trocado no mercado de trabalho. O investimento escolar só tem sentido se um mínimo de reversibilidade da conversão que ele implica for objetivamente garantido. Pelo fato de que os benefícios materiais e simbólicos que o certificado escolar garante dependem também de sua raridade. Pode ocorrer que os investimentos em tempo e esforço sejam menos rentáveis do que se previa no momento em que eles foram realizados, com a modificação de fato da taxa de convertibilidade entre capital escolar e capital econômico. As estratégias de reconversão do capital econômico em capital cultural, que estão entre os fatores conjunturais da explosão escolar e da inflação de diplomas, são comandadas pelas transformações da estrutura das oportunidades de lucro asseguradas pelas diferentes espécies de capital.